total força, o exercício 78, pelo menos, ele é um pouco mais curto. Ele começa com uma crítica. Por que crítica? Vamos dar uma lida nele porque ele é curtinho. Ó, nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire. Ou seja, alguém está preocupado com essa oligarquia. O que é essa oligarquia? Oligarquia significa governo na mão de poucos. Oligo quer dizer poucos, arquia quer dizer poder. Poder na mão de pouca gente. Então, poder na mão de pouca gente assusta, né? Porque, imagina, o Brasil grandão desse jeito, colocar o poder num grupo de 50 pessoas, pode ser que essas 50 pessoas determinem demais o futuro da nação. Então, vamos lá. Proposta da questão. A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro. Ou seja, está falando de um acordo que fez o Brasil conseguir segurar a república, né? República, teoricamente, significa coisa pública, coisa de todos. A gente sabe que não foi bem assim. Como é que foi, então, esse início? Como é que foi esse início dessa república? O texto está falando de uma tal de política dos governadores. Política dos governadores é o nome que os governadores do nosso país davam para a política deles durante os primeiros 30 anos da nossa república, talvez até um pouco mais. Esse período, ele também é conhecido como o período do café com leite, né? Porque você sabe que o poder ele era transferido de forma combinada entre governantes de São Paulo e de Minas Gerais. São Paulo produzia café e Minas Gerais o leite, também o queijo, enfim, derivados, né? E por isso a política do café com leite, que também é conhecida como política dos governadores. Por quê? Porque a política dos governadores, ela faz uma alternância entre eles. Eles se ajudam. E nisso eles mantêm o poder. E nessa, a gente pode chamar esse jeito de fazer política de oligarquia, do qual esse cara está preocupado. Alternativas. A crítica presente no texto remete ao acordo que regimentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas do século XX e fortaleceu Então, o início da República fortaleceu quem? Qual grupo social teve mais poder nesse período? Vamos ver? Letra A, poder militar enquanto fiador da ordem econômica. Primeiro que militares, eles tomam conta de guerra, né? Poucas vezes eles têm acesso à questão econômica, só em ditaduras. E naquela época não era exatamente uma ditadura. Apesar de ser uma oligarquia, havia ainda algum tipo de eleição, não é verdade? E que não era determinado apenas pelos militares. Bom, a letra A então não pode ser, né? Os militares eles tiveram poder apenas nos primeiros anos da República, com Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Letra B, presidencialismo, com o objetivo de limitar o poder dos coronéis. Na verdade, os coronéis abusaram muito nesse período. Tiveram bastante poder na mão deles. Portanto, esse período de política dos governadores não iria tentar limitar o poder dos coronéis. Pelo contrário, dá poder para os coronéis. Quem são os coronéis? São caras que adquirem poder através de dinheiro, de terras. Eles têm muitas terras, então eles contratam pessoas para trabalhar para eles. E por isso eles acabam sendo chefes de muita gente, até de pessoas armadas. E por isso que eles recebem esse nome coronéis, né? Porque muitos deles têm uma ligação com os militares. Letra C. Domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa. Domínio de grupos regionais sobre o todo, ou seja, pouca gente governa por todos, o que representa uma oligarquia. Tem tudo a ver com o texto. E é por isso que é a letra C. Porque a letra C é a única que representa a oligarquia. A letra D não pode ser, que está falando intervenção nos estados, autorizada pelas normas constitucionais. Não, pelo contrário, o início da República, os estados conseguiam ter bastante força, principalmente os do Sudeste, né? São Paulo e Minas Gerais, eles conseguiam ter bastante força no cenário nacional. Hoje em dia você tem uma maior divisão, é mais equitativo. Naquela época não, o Sudeste conseguia impor seus interesses frente a toda a nação. E a letra E também não é, porque está falando de uma isonomia no governo federal, no tratamento das disputas locais. Como se o governo federal falasse assim, não, eu sou neutro, eu estou tranquilo. E não, o governo federal ele tem um interesse e o interesse é fazer sempre um acordo com alguns governadores. E por isso que é chamado governo dos governadores. Ah, governo dos governadores não, né? Política dos governadores, tá bom? Até a próxima então, força!